Fala, torcida do Verdão. Hoje vamos falar do próximo jogo do Palmeiras contra o Fortaleza. Jogo importante para tirarmos o Fortaleza da briga e podendo até passar o Botafogo. Não se esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora pras notícias. O provável Palmeiras para o jogo de amanhã tem Abel Ferreira no comando com Everton, Mike, Vitor Reis, Gomes e Caio Paulista, Richard Rios, Zé Rafael, Rafael Veiga, Estevão, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Palmeiras de tanta gente contra o Fortaleza de tanta gente, com João Ricardo, Mancuso, Kusevich, Tite e Felipe Jonathan, Rosseto, Hércules e Martínez ou Pochettino, Pikachu, El Gato Lucero e Moisés. Eugênio Leal. É sempre um jogo difícil e é um jogo da parte altíssima da tabela, né? É um Fortaleza... Aliás, foi um jogo importante no campeonato do ano passado. A vitória do Palmeiras lá foi fundamental naquela reta final, né, do campeonato em que o Palmeiras foi bicampeão brasileiro. Mas o Palmeiras tem condições de buscar a vitória fora de casa. Top 3. Desculpa, dentro de casa. Dentro né? de casa, dentro de casa, desculpa. Esse jogo é top 3 do campeonato. Fortaleza já viveu momentos melhores, mas é um time bastante constante. Que o Ceviche fala que são 2 trabalhos fora da curva, inclusive pela longevidade, né? Muito raro técnicos permanecerem o tempo que Abel e Vojvoda permanecem. Eu acho que para efeito da rodada, né? Sempre a comparação com o Botafogo, eu acho que o Palmeiras tem um adversário mais difícil, embora esteja recebendo esse adversário. Imagino que o Botafogo, pela amostragem recente, embora o Botafogo dividido aí com a euforia da Libertadores, só pensando naquilo, mas o Botafogo deve ganhar em Bragança. E o Palmeiras terá que correr atrás pelo menos manter essa diferença de 1 ponto, enfrentando um adversário difícil. O Fortaleza é um dos melhores times desse campeonato brasileiro. O Palmeiras vai precisar muito dessa força mental e do talento desses jogadores que vêm desequilibrando, né? O Palmeiras tem muita gente desequilibrando, coisa que a gente cobrava em outros tempos do Palmeiras, falava do coletivo do Palmeiras, e o Palmeiras, mas não tem aquele craque, quem é o craque? Hoje você tem muita gente desequilibrando, né? Você pode contar com o Veiga, pode contar com o Estevão, pode contar com o Felipe Anderson. Richard Rios. Richard Rios, dentro da dele, também ajuda a desequilibrar. Então, o páreo é duro, o páreo com o Fortaleza é duro. Eu vejo o Palmeiras num momento muito forte, muito concentrado, muito focado. Um dado interessante que eu levantei hoje pela manhã, estava olhando, navegando ali dentro do Data ESPN. Não sou eu quem me navega, quem me navega. Porque eu lembro que no início do campeonato estava muito marcado o fato de que o Palmeiras era um time que finalizava muito, mas que tinha baixo aproveitamento nas finalizações. E aí eu fui fazer um gráfico para ver se isso melhorou, né? Sim, melhorou. Se a gente comparar, em muitos momentos, a taxa de aproveitamento, né, de conversão de chutes em gols, estava ali na casa de 5%, 5, 6%. Hoje já subiu para quase 10%. E isso acontece no momento em que diminui o número de finalizações. Palmeiras hoje, e isso logo depois do mês de agosto, que foi um mês trágico para o Palmeiras na temporada, quando ele foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores por Flamengo e Botafogo, mas ali é uma virada. A partir daquele momento, o Palmeiras finaliza menos, só que passa a aproveitar melhor as finalizações. Até com hat-trick de Rafael Veiga. Então, ele vai qualificando as situações de finalização que ele tem, né? Finaliza com maior probabilidade de gol e converte mais gols. Tanto que tem marcado muitos gols. A média subiu muito nas últimas partidas, né? Goleadas. Outro dia ganhou do Juventude, levando 3, mas fazendo 4. O Fortaleza, se não me engano, nesse campeonato é o contrário, né? Ele aproveita bem. Aproveitou, que era um problema histórico do Fortaleza, ele começa a aproveitar mais. Pode esquecer só. Mas o Palmeiras, quando ele dá essa arrancada para brigar de fato pelo título, é quando ele passa a finalizar menos, só que fazer mais gol. Sim. E esse é um dado interessante para o jogo de hoje. De amanhã. Desculpa. Jogo do final de semana, a rodada do final de semana. Hoje é sexta-feira, né, Abel? Não pode esquecer. Sexta-feira, raramente, teve semana passada, mas raramente tem jogo de Série A do Campeonato Brasileiro. Você não pode esquecer que o jogo é contra o Fortaleza.
Um dos melhores times do campeonato. Sim. Com trabalho de Vojvoda. Clube de glória e tradição. Time organizado. Dito isso, o meu palpite é 4 para o Palmeiras, 2 para o Fortaleza. Uau! Mas eu entendo. O Palmeiras vai deitar. Mas eu entendo. Pode escrever. Eu entendo seu palpite. Entendo e seu palpite é O científico. Eugênio não entende porque ele tá me olhando com cara de... Falou bobagem. Não, mas Não faz sentido. Você primeiro científico. tem que ver que joga com Fortaleza, clube de glória e tradição. Dito Aí fala isso. 4-2, eu fiquei perdido aqui. O Palmeiras tá voando, Tô amigo. sem som, sem imagem. Tô Então eu perdido. vou te explicar. O Palmeiras está voando como você mesmo colocou. Diga, Breno. Não, mas tem mais uma ciência aí no palpite do Abel. Qual é? São os 2 melhores times do segundo turno. Palmeiras e Fortaleza. E só o fato de o Fortaleza está olhando para o Palmeiras olho no olho, ali do mesmo patamar, já é uma chancela de excelência para esse trabalho do Vojvoda, do Marcelo Paz no Fortaleza. Mas tem uma coisa que separa esses times no Campeonato Brasileiro e impede o Fortaleza de brigar em mais condição pelo título, que é a diferença de desempenho jogando dentro e fora de casa. O Fortaleza em casa é o único time que ainda não perdeu no campeonato, no Castelão ali tem a química com o torcedor, a maneira como se impõe. O único time que tem mais de 80% de aproveitamento jogando como mandante no Campeonato Brasileiro. Mas fora de casa, o aproveitamento cai para 38%. Mas já fez coisa boa fora de casa em jogo grande. Mas esse é o gargalo. Esse é o gargalo. Você trouxe um pensamento seu. O meu pensamento é o Palmeiras está voando dentro e fora de casa. O último jogo foi lá no Alfredo Jaconi e meteu bala. Então não vem com esse papo. Então, mas esse é o ponto. Trocou balas. Trocou balas. Boa. O Palmeiras consegue ser mais equilibrado. Então, embora não tenha esse desempenho Você todo tem razão. que o Fortaleza tem dentro de casa, mas como visitante é muito melhor. E briga pelo título, fora de casa, o time tem de fazer pelo menos 50% de aproveitamento, ou nessa faixa. Se faz menos que isso, por mais que seja um ótimo mandante, não consegue. Então, esse aproveitamento baixo do Fortaleza fora de casa diz muito sobre as chances do Palmeiras amanhã de sair com uma vitória. Tem outra coisa para agregar, Breno. Estevão. Não, Estevão... O fator Craque. Estevão. Não é essa, não. Estou falando em relação ao Fortaleza. É indiscutível o mérito do Fortaleza, o quanto ele cresceu nos últimos anos. Isso aí ninguém debate. A gente já versou e reversou sobre isso várias vezes. Só que ainda é, para mim, um time que, nesse tipo de jogo, não se provou. Ah, você falou agora. Isso é verdade. No jogo decisivo contra alguém que do outro lado tem uma camisa muito grande, na hora do vamos ver. Então, por exemplo, agora na Sul-Americana, você falou, não perdeu ainda no Campeonato Brasileiro em casa, perdeu para o Corinthians na Sul-Americana, que é um time, é só olhar a gente a tabela do Campeonato Brasileiro, é um time que faz uma temporada inferior ao Fortaleza. Deu com um agregado de 5-0. Eu estou falando dentro de casa, fora de casa tomou mais ainda. Então, eu acho que na hora, esse jogo agora é mais uma... Foi eliminado pelo Vasco da Copa do Brasil, o Vasco bem inferior ao Fortaleza. Né? O Vasco levou a luta para o solo e ganhou nos pênaltis. É mais uma oportunidade que esse Fortaleza tem de se provar em grandes jogos contra grandes times do futebol brasileiro. Um tom maldoso, jogando fora de casa. Um torcedor do Vozão, do Ceará, meio que tirando sarro, ia dizer que o Fortaleza está tremendo em grandes jogos. Mas num tom mais respeitoso da realidade, realmente ele está deixando a desejar. Tá, mas tem futebol, né? Tem futebol, tem um técnico atento a essas coisas. Eu posso estar errado, mas eu tenho mais confiança no fim dessa rodada de uma vitória do Botafogo contra o Bragantino do que de uma vitória do Palmeiras. Então você trouxe o gancho, porque houve uma situação, até certo ponto, semelhante no brasileiro. Vamos falar agora do Palmeiras. Tá no YouTube? Não. Ah, tá. Achei que era... Você achei que tava mais descontraído, não é sextando. Foi mal. Mas é o seguinte, sextou com Palmeiras e Fortaleza se preparando para esse grande duelo. E a gente começa com a equipe do Abel Ferreira. Treinos finalizados, hora de esperar o confronto contra o Fortaleza. Duelo das duas melhores campanhas do retorno. 90 minutos que valem muito. Palmeiras pode inclusive se afastar ainda mais do terceiro colocado, o próprio Leão do Pici, e assumir pela primeira vez a liderança do Campeonato Brasileiro em 2024.
Com o tropeço carioca, o empate já garante o topo da tabela. As equipes ficariam com o mesmo número de pontos, 61, mas pelo saldo de gols, o Palmeiras se colocaria em primeiro lugar. Dentro da academia de futebol, a novidade é a presença de Maurício nas atividades. O meia, que lesionou o joelho no dia 11 de outubro, ainda está em transição, mas também treinou com o restante do grupo. Quando o camisa 18 se machucou, não havia nem prazo para o seu retorno. O meia poderia perder o restante do Campeonato Brasileiro, mas se recuperou bem e deve voltar ainda em 2024. Maurício não está relacionado para este confronto dentro do Allianz Parque no sábado contra o Fortaleza, onde o Palmeiras busca seu 11º jogo de invencibilidade no Brasileirão. É um momento muito bom que temos vivido. Crescemos nessa reta final do campeonato. Acho que a consistência tem falado mais alto, tanto do ataque e defensivamente também. E eu acho que é jogo por jogo para no dia 8 de dezembro a gente ver o resultado. Além daqueles que estão no departamento médico ou em trabalho de transição, Abel Ferreira não conta com 2 jogadores que receberam o 3º cartão amarelo na vitória em cima do Juventude por 5-3 e cumprem suspensão automática. Marcos Rocha e Aníbal Moreno. Tudo indica, então, que Mike e Zé Rafael comecem entre os 11 titulares. Com isso, o provável Palmeiras, que vai a campo contra o Fortaleza no Allianz Parque, é com Everton no gol, Mike, Gustavo Gomes, Vitor Reis e Caio Paulista, Zé Rafael, Richard Rios e Rafael Veiga, e no ataque, Estevão, Felipe Anderson e Flaco Lopes. O time de Abel Ferreira tem 60 pontos somados, um a menos que o Botafogo, e é só o que falta para ultrapassar o líder, já que o Verdão tem o melhor ataque com 51 gols marcados e a melhor defesa, vazada apenas em 23 oportunidades. Que sexta-feira, hein? Já tivemos uma entrevista super especial, exclusiva com o Rocher, goleiro colorado, e agora outra entrevista exclusiva também com o Iago Pikachu, hein? Se preparando junto com o Leão do PC só venceu uma em 6 jogos desde ano, com a briga pelo perder. mais e enfrentar um Palmeiras, às vezes, é um jogador importante nesse período. Para trazer um bom resultado de São Paulo no próximo sábado. É um jogador importante nesse período do Vojvoda, e muitas vezes decisivo. Agora, o Fortaleza tem uma missão ingrata, enfrentar um Palmeiras que está jogando uma vez na semana, está se preparando mais e que está muito forte nesse momento, hein, Dê? Muito forte, equilibrado. Eu usei essa semana a palavra resiliência, que é o caso do Palmeiras. Em momentos decisivos, o Palmeiras é muito forte. Ouvi uma entrevista do Veiga falando que nos momentos difíceis o Palmeiras se sente confortável. Isso me chamou a atenção, isso fala muito do trabalho mental que o Abel faz com esses jogadores e o entendimento dos protagonistas. O Pikachu falou ali, nos recolocar na briga do título. Então passa por uma vitória contra o Palmeiras e isso mostra a responsabilidade desse jogo aí. Agora, falando do lado do Palmeiras, para você, quando a gente fala em responsabilidade, claro que o Estevão é um garoto, ainda tem uma carreira muito longa pela frente, mas ele, quando está em campo, na minha opinião, faz toda a diferença. E o Veiga voltou a passar por uma grande fase no Verdão. E aí você faz essa ligação, né, Loirão? Um meia de criação, vivendo um bom momento, um atacante joga pelos lados, vivendo um bom momento, é a junção certa, né? Você vê que as jogadas do Palmeiras passam pelos pés do Veiga. Vou acrescentar aqui o Richard Rios, que vem fazendo bons jogos, e a boa jogada individual e também a frieza e a tranquilidade que o Estevão tem para marcar os gols. Já Sul-Americana, empate entre Corinthians e Racing. O que nós vamos fazer aqui? Palmeiras e Fortaleza. Mano, o que você acha que vai dar? Tem palpite? Já bota aí, joga logo os palpites, Michelete, que a gente comenta, manda um palpite. Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras... O jogo que vai decidir o campeonato vai ser Palmeiras e Botafogo aqui em São Paulo, no Allianz. Eu acho que Palmeiras e não vai dar mole de perder ponto, não. É uma zebra o Fortaleza, ele pagando 7,30. Fred, qual é o seu palpite para esse jogo? Palmeiras, Fortaleza ou empate? Palmeiras também. Quesada, eu sei que você ia falar Fortaleza, mas só para te dizer, o Fortaleza tem 6 desfalques nesse jogo. Importantes. Mesmo que não tivesse, eu iria de Palmeiras. O Palmeiras vai fazer essa vitória. Mas acho que antes de Botafogo e Palmeiras, Sormani,
Palmeiras tem que botar um negócio na cabeça. Ele não pode chegar no jogo contra o Botafogo com diferença de 3 pontos. Ele tem que manter essa diferença de 1, de repente 2 pontos, entendeu? Porque hoje a diferença é 1. É 1 ponto, 61 Não a pode 60. chegar no jogo Palmeiras e Botafogo no Allianz, na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, com uma diferença de 3. Porque alguém vai falar, mas o saldo do Palmeiras é melhor. Hoje, a gente não sabe daqui a todas essas rodadas como é que vai estar. Agora, eu acho que tem 2 jogos fundamentais aí pro Palmeiras. Esse contra o Fortaleza e o jogo contra o Corinthians também. Eu acho que esse jogo contra... O Corinthians vai estar com uma faca no pescoço, gente. Olha, não é hora de falar do Corinthians, mas tem a ver com o Palmeiras. Tá cheirando o empate do Corinthians contra o Cuiabá. E aí, meus amigos, vai ser o jogo da vida contra o Palmeiras. Porque pode escrever isso. Se o Corinthians empatar com o Cuiabá e perder pro Palmeiras... Cabeças vão rolar. E aonde é? É Cuiabá. A Arena Corinthians. Cuiabá em Cuiabá? Não, o Palmeiras-Corinthians? Na Arena Corinthians. Onde... O Palmeiras tem uma grande quem vantagem. caía, Itaquera, não tá caindo Não, mais. mas no retrospecto, acho que o Palmeiras tem mais vitória contra o Corinthians em Itaquera do que o contrário. Ah, é? Acho que sim. Bom, o meu palpite, é eu sou muito palmeirense, eu adoro o Palmeiras, vou estar nesse jogo, inclusive. Você vai estar lá? Vou lá pra comer uma massinha. Vai lá, o Paulinho vai? Paulinho Serdã, vai. Vamos juntos, vamos lá no João Xixo lá. Dom né? Tito e não sei o que e João tal, Xixo. e diante dessa, porque eu sou Malhari, né? Então, essa minha paixão que eu tenho pelo Então Palmeiras. coloca aí mais o meu um Palmeiras palpite aí, é gente. Fortaleza, porque inclusive com 6 jogadores, Sem Marinho. sem um monte, né? 6. Você monte, sabe os desfalques, ô Michelete, quais são? Agora o Fred falou, os caras treinam, os 6 reservas treinam no time reserva, eles se conhecem, vão pro jogo e... Marinho, quem mais, Michelete? Marinho, Sacha, quem mais? Eles terminaram a última rodada, foi contra o Galo, eles terminam no Castelão, a gente com esse time... Foi 1-1, né? Modo Brasileirão, 1-1. É. Eles terminaram com 9. Foi, Então, Marinho tem entre expulso eles o Marinho e quem mais foi expulso? O Tinga, né? Foi isso? Foi Dois expulso. bons caras deles, velho. Os dois Não, eu acho que o bons, Fortaleza não bons tem a menor chance. Eu acho. Bruno Pacheco, Breno Lopes, Tinga e O Marinho. Bruno Pacheco, ele sai entre o Jonathan, o Felipe Jonathan, que era do Santos. Então, bom. O Palmeiras está quase escalado, tá? Só pra gente ter uma ideia. Não vão jogar o Marcos Rocha e Aníbal Moreno, que estão machucados. Suspensos. Machucados o Silmani Bruno, Rodrigues e o Murilo. O time, o Everton, Mike ou Giai, tá? Essa é uma dúvida aí. Gomes, Vitor Reis e Caio Paulista. Vitor Reis, hein? Zé Rafael, Richard Rios, Rafael Veiga, Estevão, Felipe Anderson e Flaco Lopes. É um belo time, hein? Também acho. Quase o melhor que o Palmeiras poderia colocar em campo aí. Acho. O Aníbal vai fazer falta. Aníbal e o Murilo, né? Mas o Vitor Reis. Mas o Vitor Reis tem entrado e tem jogado super bem. bem. E o Palmeiras também não vencer, possibilidade de não conseguir alcançar o Botafogo, está um ponto de diferença agora. É o tipo do jogo que é aquele momento de não poder vacilar, nenhum dos dois lados, né, Veloso? Não pode, não pode. É jogo importantíssimo para o Palmeiras, que tem o Fortaleza ali atrás, né, em terceiro lugar. E o Botafogo, o Palmeiras está olhando para cima, né? A um ponto só de diferença, que joga em Bragança amanhã também. Então o Botafogo vem a Bragança e o Palmeiras recebe o Fortaleza. Então é uma chance do Palmeiras, pelo menos antes do jogo do Botafogo, até assumir a ponta da tabela. Sim, dependendo do resultado do Botafogo. E aí o Botafogo vai pegar o Bragantino depois dessa vitória aí. É claro que a cabeça na Libertadores isso pode atrapalhar um pouco. E o Abel tem dois problemas, né? O Aníbal, que tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso, não joga, deve entrar o Zé Rafael. E na lateral direita o Marcos Rocha também tomou o terceiro cartão amarelo, mas o Mike está recuperado e deve voltar ao time. Então os problemas que ele tem ali tá fácil de resolver. É um jogo que pode, também que faltam ainda algumas rodadas para acabar, mas é um jogo que pode meio que definir para onde vai o campeonato, né? Para que lado vai. Vou te falar um negócio, vai ser difícil você ver o Palmeiras perder agora, viu? O Palmeiras chegou no retrovisor, meu filho. Esquece. Esquece, vai ser muito difícil. O Palmeiras em casa ainda, esquece. Esquece, Fernandinho. Botafogo, o primeiro vacilo que o Botafogo der, se não somar, o Palmeiras atropela e ninguém pega mais. Palmeiras você não pode, se tem um time no Brasil que você não pode deixar chegar perto, se chama Palmeiras. Você deixou o Palmeiras chegar, meu filho, esquece. E eu acho que o Botafogo, a partir do jogo passado contra o Criciúma, já conseguiu sentir esse peso. Palmeiras hoje Palmeiras tem 10 jogos que não perde. 10 jogos. 10 jogos, já. Depois da saída da Libertadores da Copa do Brasil, são 10 jogos, Fernandinho. 7 vitórias e 3 empates. É muita coisa. É muita coisa. Tem chance Fortaleza, Disseu?
Eu acho que nenhuma, viu? O Fortaleza, aliás, ele é um time chato, porque nos últimos 10 jogos, nos últimos 4 anos, são 4 vitórias do Palmeiras, 4 vitórias do Fortaleza e 2 empates. Você vê que está bem equilibrado. E, se não me engano, Fortaleza, um dos times que o Abel mais perdeu desde a sua chegada. Não vai ser. Coincidentemente, são os mesmos treinadores dos dois times. Então não vai ser essa moleza, mas segundo o Souza, a teoria dele é muito boa. Dificilmente, quando o Palmeiras encosta, o Palmeiras cola, é difícil descolar. Sabe aquele cara chato, que é o famoso papel de bala, que tem aquele chato que cola em você e, puta, cara chato, pergunta, você está no restaurante, ele conversa, ele fala, ele vem de novo, você coloca a carne na boca, ele pergunta, você acha que ganhou? É o famoso papel de bala, é o mosca de padaria. Então, agora, esse detalhe, vamos acreditar que o Palmeiras possa vencer. E o Bragantino precisa ganhar o jogo, porque não está na parte de cima da tabela. 2 pontos do Corinthians. Recebe o Botafogo em casa. Na minha ideia, o Corinthians não vai cair. Né? Eu continuo com essa tese maravilhana, apesar que o São Jorge... Maravilhana, essa foi boa, mano. Tese maravilhana. É maravilhana. Porque o São Jorge abandonou com o seu cavalo o Parque São Jorge. Agora, o que me causou estranheza, que não foi São Jorge que convenceu o cavalo. O cavalo Mas você volta no Corinthians, estamos falando do Palmeiras. Mas eu gosto, é o que eu estou fazendo. Você gosta. Calma que ele vai chegar no Palmeiras. Calma, ele vai chegar lá. Você não tira o Corinthians da mente, velho. Não é que eu não tiro da mente. Entrou na sua mente o Corinthians. Não. É que eu estou aqui para falar o que o corintiano quer. Mas eu estou falando do Palmeiras, já falou uma hora do Corinthians, mas é que, calma. Calma que ele vai chegar lá, ele tá fazendo uma paeja. Não seja um camarãozinho 7 barras. Não, é que o que eu tô falando é que o Bragantino sabe o que ele tá falando. Precisa ganhar. E o Corinthians que precisa ganhar. O Bragantino começou o campeonato lá em cima, agora lá embaixo. O Corinthians está próximo. Eu sei. Vitória, tá 2 tudo pontinhos, próximo. maravilha. Tá tudo juntinho, entendeu? Tá tudo juntinho. Então não tá fácil. Em cima do que o Souza falou, é interessante, o Palmeiras colou. Mas e o Botafogo dessa vez escorrega? Ó, Fernandinho, foi o ano passado? Fernandinho, se ano passado com 11 pontos escorregou. Outro time, outro Não, é o mesmo time, é o time que sofreu para ganhar. Ó, você vai ver. Outro técnico também. Os jogadores mudaram. Também a base do Botafogo é essa. Meteram 5 no Pearol agora. Empataram com... Mas o problema do Botafogo é esse. O ano passado não tinha nem outra competição. Esse ano tem a Libertadores. E para mim já está na final. Está na final. Então a preocupação do Botafogo vai deixar de ser o brasileiro. Não tem como. Vai ser a final da Libertadores, que, aliás, vai ter que mexer nesse jogo do Palmeiras e Botafogo também, que, segundo a tabela, é no mesmo final de semana da final da Libertadores. Então não dá para jogar. Só para Almada, Salvarino, Luiz Henrique... E o Igor Jesus não estava, meio time, né? Você bobear, o Barbosa estava ano passado? Tava não. Tava também não. É outro Botafogo, Tava só o Andrielson. Adrielson que saiu, que está na reserva, foi para a França, voltou. O Bastos estava também, né? Isso. Mas não jogava. Pega o Palmeiras. Fala quem não estava no Palmeiras também. Pega o Palmeiras também, qual jogadores não estavam no passado? Estevão não estava. O Estevão. Que é o principal jogador brasileiro hoje. Estevão, o Felipe Anderson. Esse também não está jogando nada, esse Felipe Anderson. Aníbal. Lateral direito, como é que chama? O que chegou? Jai. Pois é, não, os dois times estão diferentes. Eu só acho que, assim, a tua tese é muito interessante, sem dúvida. O Palmeiras gruda e não solta. Mas é outro Botafogo. Botafogo. Ver se o Botafogo vai dar esse mole de novo. Vamos ver, né? Empatou com o Criciúma. Criciúma em casa. Bem, concordo, mas assim... Eu acho que tem tudo para esse final de semana. O técnico é muito convincente do Botafogo. O Fernandinho. E o Abel? Eu acredito muito que até nesse final de semana... O Abel é uma realidade, esse cara é uma novidade. O Palmeiras pode assumir a ponta do campeonato já esse final de semana. Sim, se ganhar o jogo, o Botafogo demole. Né? Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto. Uma notícia triste, né? Faleceu. O Danilo Lavieri do UOL acertou na mosca de quem vai vestir a camisa do Palmeiras pelos próximos 3 anos. O Sporting Bet, tá? Casa de apostas, que vem da Inglaterra, com sede em Londres, já desde 1997, operando no mercado, fez a melhor proposta e as outras que o Palmeiras recebeu, até de empresas que nem são do ramo de bet, sequer passaram perto do que os caras ofertaram. Eles trucaram a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e todos os envolvidos no departamento de marketing. A proposta
que eles fizeram ao Palmeiras pode girar em torno de até 360 milhões em 3 anos, e isso sem contar alguns bônus, tá? Proposta giraria em torno entre 105, 110 milhões, podendo bater na casa de 120 milhões. Ou seja, é algo bastante significativo e muito mais do que o Palmeiras recebeu de sondagens de empresas de ramos, digamos assim, mais tradicionais, tá? Então a Sporting Bet está há pouquíssimas horas de ser confirmada como a nova patrocinadora master do Palmeiras, que pretende arrecadar na camisa quase 200 milhões em patrocinadores a partir de 2025, tá? Quando é para criticar, quando é para falar de coisas das quais eu não concordo, quando é para falar de declarações estapafúrdias, como eu tenho ouvido da própria presidente do Palmeiras em relação ao Savério Orlandi, que é o candidato da oposição à presidência, um cara do qual eu conheço, né, de muito tempo atrás, de quando era diretor de futebol do Palmeiras, quando eu cobria o dia a dia do clube, não que agora eu não cubra, né, mas quando eu era repórter de rádios como Record, 105 FM, lá atrás, né, isso aí tem mais de 15 anos na minha carreira, um cara muito sério, ela dizendo de que se ele assumir a presidência o clube vai cair para a segunda divisão, essas coisas completamente idiotas, né, que não fazem o menor sentido, que o Lé e o Cré não conversam, né? Que é o mundo da Leilolândia, que é esse mundo patético, né? Que ela, em muitas vezes, se coloca publicamente e que não tem absolutamente nada a ver com a característica do clube, do Palmeiras, e sequer com a história do clube. Quando é pra dar esse tipo de porrada, como eu fiz agora, eu sempre farei, porque eu sou uma pessoa isenta, tá? Eu não tenho lado e eu simplesmente tenho a verdade e a minha opinião direta, nua e crua em relação àquilo que eu penso sobre o clube. Agora, tá? Dito isso, quando é também para elogiar, vale dizer que, por mais que tenham demorado, por mais que prometeram mundos e fundos para cair naquilo que de fato era a grande tendência, de terem atrasado a Puma, apesar de todos os pesares, o Palmeiras consegue um grande contrato histórico de um patrocinador master. A era Crefisa passou, extremamente vitoriosa, foi muito importante. Não foi a Crefisa que fez o Palmeiras vencer os títulos, que fique bem claro para quem pensa assim, tá? A Crefisa foi um aporte, a Crefisa foi uma somatória em relação a todo o trabalho de reconstrução feito pelo presidente Paulo Nobre, viu? Dona Leila Pereira, senhora que não valoriza isso, né, por uma questão egocêntrica política, mas foi ele quem fez o Palmeiras. Foi ele quem deixou tudo arado para que a senhora entrasse no clube com o seu patrocínio, que foi muito importante, e depois construísse essa história belíssima. Apesar de, depois de uma era tão gigante como foi esse patrocínio marcante, o Palmeiras agora entra numa outra esfera. O Palmeiras passa a se valorizar com o tamanho do Palmeiras. Um contrato do qual todo mundo gostaria de receber. Porque, além do Master, o Palmeiras também pode receber mais outros valores em espaços que vão ficar vagos na camisa. Omoplatas, embaixo do braço, barra frontal, nas costas, ou não sei se talvez o patrocínio do Sporting Bet também contemple as costas, provavelmente sim, geralmente quando é Master o cara faz as costas e a frente, e aí outros espaços nessa região são utilizados para diversas empresas. Então o Palmeiras tem uma captação de pelo menos 150 milhões só nesses patrocínios, fora os 50 milhões da Puma, num total que geraria aí 200 milhões na camisa a partir de 2025. Então palmas aos envolvidos, o Palmeiras de fato agora vai ser tratado e trabalhado como era já o tamanho do clube há alguns anos e que a própria Crefisa não quis dar o reajuste de contrato e que esses valores sejam empregados onde o Palmeiras mais vai precisar. Futebol, tá? Não é para contratar show da Ivete Sangalo, não é para ficar reformando piscina, não é para fazer um monte de coisa que somente o caixa dos associados dá com muita sobra para se fazer esse aporte, sem precisar usar disso para campanha política, né? O que o Palmeiras precisa com esse dinheiro é pagar o futebol, é investir na contratação de atletas melhores.
se tem o sonho de fazer uma competição digna de um Mundial de Clubes em 2025 nos Estados Unidos, esse Palmeiras vai precisar de mais reforços, de mais atletas de peso e não só pensando nessa competição, mas pensando em Libertadores no ano que vem, em Libertadores 26, em Libertadores 27 e em Copas Intercontinentais que serão disputadas além desse Mundial para que o Palmeiras tenha esse sonho de ganhar no formato FIFA esta competição tão gigantesca. Então, que os valores, a partir de agora, sejam trabalhados de acordo com o tamanho da ambição do Palmeiras no futebol. Brigar pelos maiores títulos possíveis.